Graça e paz, amados irmãos, graça e paz, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Bom dia para todos os guerreiros de oração. Que bom nós estamos novamente em espírito e em verdade adorando o Senhor. Que bom, somos gratos a Deus por mais um sábado, por mais um dia que Ele nos concede e podemos, em um só pensamento, é um só objetivo e propósito, cultuar ao nosso Deus, adorar o nome do Senhor. Permita-me entrar agora em sua casa, em seu lar. Somos uma igreja casa e a presença de Cristo, a presença do Senhor vai fazer toda a diferença em nossas casas, em nossos lares, em nossas famílias, em nossos corações. E nesta manhã vamos preparar nosso coração para a mensagem, para a palavra de Deus, uma palavra muito especial, uma palavra boa para alimentar a nossa alma, o nosso coração que muitas das vezes se encontra em conflito, em choro. E a palavra de Deus é refrigério para cada um de nós. Vamos louvar o Senhor. Neste momento, vamos louvar a Deus. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Adoradores temos aqui nessa noite. Cante comigo. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Não posso me calar.
adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Senhor, nós precisamos aprender a te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Aleluia. Levante sua mão comigo, levante. Quando você levanta a mão assim, ó, você está se rendendo ao Senhor. Não importa se você está em pé ou sentado, você está se rendendo ao Senhor. Cante comigo. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Mais uma vez. Um adorador por excelência. Aleluia. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia. Glória a Deus. Oh, tu é mais excelente, Senhor. Glória a Jesus. Queridos, vamos orar a Deus, vamos suplicar a Deus a sua orientação, a sua graça, as suas infinitas misericórdias. Vamos orar agora um pelos outros, porque a palavra de Deus nos diz que a oração que for feita nesse lugar, o Senhor ouvirá e atenderá para a glória do nome de Deus. E assim nós oremos. Soberano Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, nós te bendizemos, porque o pão da vida, que é Jesus Cristo, desceu dos céus e habitou aqui na terra, se fez homem, um Deus encarnado, e pagou o alto preço, sofreu morte de cruz, para que hoje nós, teu povo, tua igreja, teus filhos, possam desfrutar da tua presença santa, poderosa e soberana. Te agradeço, Pai, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedor, porque em Cristo Jesus foi-nos restituído o que de mais importante tínhamos perdido, que era a comunhão com o Senhor, a comunhão com o Teu Santo Espírito, entendimento da Tua Palavra e um relacionamento perfeito contigo, Pai. Muito obrigado, meu Deus, porque hoje, pelas Tuas infinitas graças e misericórdia, Tua igreja, Teu povo, nós, Teus filhos, possamos desfrutar destes momentos, dessa comunhão com o Senhor e nos relacionarmos com o Senhor e vivemos uma vida plena no Senhor Jesus Cristo, no conhecimento da Tua Palavra. Pai, nesse momento eu quero te pedir a favor de cada um de nós, todos aqueles que neste momento estão ouvindo, estão atentos, ligados, sintonizados à Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito esteja nos preparando, nos guiando, tirando de nós os embaraços da vida, os empecilhos e nos ajudando a entender e a compreender a Tua Palavra. Faz em nós, Senhor, o Teu diagnóstico e vê, Pai, o que não Te agrada, o que há em nós que entristece o Teu coração e remove, Senhor, tira, elimina
e para que neste momento nós possamos te adorar verdadeiramente em espírito e em verdade. Ser com aqueles, meu Deus, que estão acamados, ser com teus filhos da tua igreja, Senhor, que estão doentes, que estão internados, outros estão em casa, mas impossibilitados de fazer suas atividades diárias. Ser com teus filhos, Pai, que nesta manhã está gemendo com as dores físicas, nos tendões, nos nervos, nos ossos, na coluna. Repreende, Pai, em nome de Jesus, e dás a cura que tanto eles necessitam, precisam, segundo a tua vontade e o teu querer. Mas também, meu Deus, visita aqueles que estão, Pai, abatidos espiritualmente, aqueles que estão, Pai, muito enfermos espiritual, que não tem mais ânimo de se alegrar na tua presença, na tua palavra, não tem mais ânimo, Pai, de estar na comunhão dos santos, não tem mais alegria nem vigor espiritual para perseverar na caminhada rumo a Canaã celestial. Pai, tem misericórdia de cada um, reveste-os com o teu poder, traz-os para o primeiro amor que é Jesus e os guia na vereda da tua justiça, contemplando e alimentando a fé de cada um no Senhor Jesus. Pai, nos orienta, recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração. Tem misericórdia de mim, Pai, coloca as tuas palavras em meus lábios, em meu coração, que eu diminua e o Senhor apareça, cresça, Pai, diante de tudo e de todos, porque eu sou um pecador, careço e necessito da tua ajuda, da tua ação e da tua intervenção, Pai. Perdoa-nos, essa é a minha oração e eu te faço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, vamos ler o texto da palavra de Deus, a qual nós vamos fazer a nossa reflexão. E hoje nós vamos até o Antigo Testamento, que se encontra em Deuteronômio, capítulo 8, versículos do 1 ao 3. Deuteronômio, capítulo 8, versículos do 1 ao 3. Nós vamos fazer uma rápida reflexão sobre esse texto. E assim diz a palavra de Deus: cuidares de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Glória a Deus por isso, e que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Querido, esse texto me chamou muito a atenção nesses dias, principalmente o versículo 3, onde nós vamos enfatizá-los, mas todo esse texto, ou melhor, todo esse capítulo 8 de Deuteronômio. Queridos, esse foi um momento em que o povo de Deus, o povo de Israel,
se encontrava no deserto, tinham sido libertos dos egípcios e estava no deserto rumo à terra prometida por Deus. E nesse deserto, durante todo esse percurso, Israel teve uma grande experiência com o Senhor, experiências extraordinárias, maravilhosas, experiências que só tem aqueles que seguem a Deus, a Cristo, aqueles que estão inseridos no reino de Deus, aqueles que foram chamados pelo Senhor para uma missão, para um propósito, o propósito de salvação em Cristo Jesus. E esse texto, queridos, Deus exorta o povo, o seu povo, Deus fala para o seu povo, Deus convoca o seu povo Israel para trazer à memória ou ter em suas memórias os benefícios que o Senhor, nosso Deus, tinha feito por eles e tem feito por nós no dia de hoje. Então, Deus faz essa recomendação ao seu povo, para que eles analisassem bem, observassem bem, estivessem com suas mentes ocupadas, tivesse em memória tudo aquilo que o Senhor tinha feito por eles, desde lá o Egito e até o deserto. Queridos, a coisa mais importante e que Deus recomenda a nós cristãos, a todo o seu povo, é quanto à sua palavra. Deus criou todas as coisas através da sua palavra. Deus guia a sua igreja sobre a sua palavra. Nós somos orientados, nós somos ensinados, nós somos educados, nós somos instruídos, nós somos preparados pela palavra de Deus para sermos um povo abençoados, um povo que viva e siga Deus na sua infinita graça e na sua integridade. Queridos, durante todo o tempo, desde Gênesis a Apocalipse, Deus sempre convocou a igreja, o seu povo. Jesus sempre nos exortou sobre a sua palavra, sobre os ensinamentos de Deus, a qual sem ela nós não perseveramos, nós não prosseguimos, nós não teremos, queridos, base espiritual, vigor, força espiritual para vencer os intempéries da vida e entender os propósitos de Deus para conosco. Queridos, Deus tem um propósito em tudo. Tudo que Deus fala, tudo que Deus permite na vida do seu povo, na vida da sua igreja, sempre foi assim no passado, é hoje e será sempre. Deus tem um propósito em tudo, queridos, e nós não podemos jamais ignorar, se desfazer ou desconhecer os acontecimentos de nossas vidas, por muitas das vezes não agradar aos nossos olhos, aos nossos corações, a não satisfazer a nossa própria vontade. E eu quero, como falei no início, enfatizar o versículo 3, quando Deus chega para o seu povo e ele começa dizendo: ele te humilhou e te deixou ter fome. Imaginem, queridos,
o que a palavra de Deus, o que Israel passou num deserto. Eles não entenderam que Deus, eles não creram que Deus, eles não compreenderam os propósitos de Deus, que o Senhor estaria com ele durante toda a trajetória, durante toda a caminhada até a Canaã, terra prometida, onde manava leite e mel, como ele está comigo e com você nos dias de hoje. E o texto diz que, o versículo 3, Deus humilhou Israel e deixou ter fome, ou seja, deixou eles um pouco desprevenidos do pão, do alimento. E foi por causa disso que Israel se rebeliou contra Moisés e se rebeliou contra Deus, e em muitos momentos, por causa disso, eles desejaram, eles quiseram oprimir o Moisés, desejando voltar para o Egito, porque lá tinha as comidas, tinha o alimento. O povo de Deus, Israel, não estava entendendo, não estava compreendendo o propósito de Deus. Por isso, o texto convoca Israel para trazer às suas memórias a provisão, o agir, o que Deus tinha feito na vida deles desde lá do Egito. E o texto, versículo 3 diz: ele te humilhou e te deixou ter fome. A humilhação consistiu, primeiramente, de privação. Então, quando eles foram humilhados e, de imediato, houve a privação do alimento, né, da água, daquilo que tanto eles almejavam, desejavam, queriam, e que é importante para todas as nossas vidas, então da previsão do maná. Ou seja, eles não entenderam, eles não compreenderam que Deus estava com eles. Eles não creram que o Deus que eles serviam, o Deus que nós servimos, é um Deus de provisão, é um Deus que mesmo Ele permitindo eu e você passar pelo deserto da vida, nós seremos atendidos, nós seremos supridos pelo nosso Deus, por Cristo Jesus. E aí, queridos, o texto continua, e o texto agora diz, continuamos no versículo 3, te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem. Então, queridos, Deus mostrou que Ele é o dono das circunstâncias. Deus provou, Deus mostrou, Deus revelou para o seu povo, para os israelitas, que Deus tem o domínio de todas as coisas, que Deus está no controle de todas as coisas, seja no momento de escassez, seja no momento difíceis, mas também seja no momento de abundância. O mesmo Deus que fez Israel ser humilhado e passar fome, também de imediato esse mesmo Deus mandou o maná que caiu do céu para suprir a necessidade de todos. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, o maná obrigou Israel a reconhecer que dependia de Deus, a fonte última da vida. Então, queridos, Deus estava mostrando, se revelando, ensinando a Israel que Ele é o dono da vida, que a sua palavra ela prevalece, que a sua palavra é verdadeira, que a sua palavra se cumpre na vida do seu povo, na vida daquele que nele crê. Deus é a fonte da vida. Só Ele nos tem, só Ele nos dá vida. Por isso Jesus disse: eu vim para que tenha vida e vida em abundância.
não só de pão viverá o homem. Essas palavras foram citadas também por Jesus no Novo Testamento. Em Mateus 4,4, quando Jesus é tentado por Satanás, e Satanás oferece a Jesus pão. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, Jesus ele dá um exemplo de obediência, de temor, de nós cremos verdadeiramente na palavra de Deus, porque ela não falha, ela é verdadeira, ela é perfeita. A palavra de Deus é tudo em nossas vidas. Jesus aqui não está menosprezando, Deus não está dizendo que o homem não precisa de pão. Jesus não está dizendo que nós, seres humanos, que a igreja do Senhor não precisa do pão material, não precisa do alimento material, não é isso que Jesus está dizendo. Mas Jesus está dizendo que nem só de pão se vive o homem, que o mais importante na vida do homem não é o pão material, mas sim o Deus do pão. Por isso, a Bíblia diz lá em João que Jesus é o pão da vida, que é aquele que alimenta a nossa alma, é aquele que alimenta o nosso coração, é aquele que nos traz vida, que nos dá vida, vida em abundância, vida espiritual. E Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Toda palavra que procede da boca de Deus. Toda a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. A palavra de Deus ela faz nos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, e a nossa esperança é Jesus Cristo. Mesmo, queridos, que você esteja vivendo uma escassez, seja do alimento, seja da saúde, seja financeiro, seja qual for a privações que você esteja passando, a sua necessidade, mesmo que você esteja passando um momento difícil, creia, acredite, confie na palavra de Deus, porque ela nos traz esperança. A palavra de Deus se cumprirá na vida de todos aqueles que crê, e não sejamos, por causa das circunstâncias adversas, como os nossos antepassados, que no deserto, queridos, não creram na provisão de Deus, se rebelaram contra o Senhor e não entraram na terra prometida, terra que manava leite e mel. Por isso, queridos, amada igreja do Senhor, irmãos em Cristo Jesus, nós temos que estar muito atento quanto a essa orientação de Deus. Nós temos que estar muito atento quanto os princípios, aquilo que nós temos visto e ouvido acerca de Cristo, acerca da palavra de Deus. Nós temos que nos curvar, nos prostrar diante da sua palavra, porque ela nos traz, queridos, vida eterna, ela nos traz esperança, ela nos proporciona gozo, refrigério e alegria, e nos leva, nos orienta, nos guia rumo à eternidade com Cristo Jesus. Por isso, Deus envia para o seu povo. Jesus também, durante o seu ministério terreno, ele enfatizou muito quanto nós, como igreja, viver, atentarmos, despertarmos, obedecermos, se alimentarmos da palavra do Senhor. Então, queridos, tudo que vem ou tudo que acontece em nossas vidas, Deus tem um propósito em tudo, queridos. Deus tem um propósito naquilo que está acontecendo na sua vida. Deus tem um propósito em tudo que tem acontecido na sua vida.
Deus tem um propósito, queridos, e vamos mais uma vez atentar para o versículo 3, que muito me chamou a atenção. Ele te humilhou e te deixou ter fome. Ele humilhou Israel e permitiu Israel ter fome. E, posteriormente, te sustentou com o maná, ou seja, o alimento que caiu do céu. Hoje, queridos, eu e você, nós somos sustentados com o perfeito e o verdadeiro maná que caiu do céu. O pão do céu, que se chama Jesus Cristo. Esse que veio para nos dar vida, esse que veio para nos salvar, e que eu e você sejamos farto dele, cheio de Jesus, cheio de Deus, que sejamos cristãos, cheio da presença do Senhor, cheio da palavra de Deus. E sabe qual era o propósito de tudo isso, queridos? Diz o texto, que tu não conhecia, nem os teus pais o conheciam. Então, nem os remanescentes de Israel, nem os antepassados, os pais deles, conheciam. Tinha conhecimento, porque aquilo ali tinha sido pela primeira vez o maná do céu, que desceu do céu, numa qualidade perfeita. Quando eles perceberam, viram, experimentaram, ficaram pasmados com tamanha perfeição e maravilhoso aquilo que caiu dos céus, o maná que Deus enviou para saciar a todos. E sabe qual era o propósito de tudo isso, querido? Para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Queridos, Deus tem um propósito lindo na minha e na sua vida. Deus tem um propósito na vida da sua igreja. E que o que mais Deus, o que Ele quer e espera de mim e de você, de cada um de nós como cristão, como igreja, é a gente entender o plano de salvação que há em Cristo Jesus para cada um de nós. Essa é a maior riqueza, queridos, que eu e você temos, que eu e você recebemos, porque nós não somos merecedores disso. Nós não somos merecedores de nada, e a salvação em Cristo chegou até nós. Deus enviou seu Filho Jesus, ele desceu dos céus, veio à terra, se fez homem, se tornou-se Deus encarnado, pagou o alto preço, sofreu morte e morte de cruz, para se revelar a mim e a você, e para que nós, eu e você, entenda o plano de salvação que ele tem para cada um de nós, para todos aqueles que crêem. Por isso, queridos, é isso que a palavra de Deus, é isso que o texto está nos dizendo. Primeiro, Deus, exortando o seu povo, ensinando, instruindo, trazendo o povo a trazer às suas memórias, tá? O que Deus era e o que Deus tinha feito em toda a vida do seu povo até aquele momento. E em segundo lugar, Deus fala para o seu povo que tudo aquilo que estavam ou tinha lhe acontecido era com um único propósito, para que eles entendessem o propósito de Deus, o plano de salvação de Deus na vida deles, e que eles atentassem para a palavra de Deus, porque todas essas coisas são muito, mas muito mais importantes do que o pão material do dia a dia das nossas vidas. Porque o pão que veio do céu, Jesus Cristo, esse nos levará justificado para morar com Ele na eternidade. Então, queridos, amados irmãos, igreja do Senhor, que possamos assimilar bem, que possamos atentar para esse ensinamento do Senhor, para as suas orientações, né? Que nós, como igreja, no momento difícil que estamos passando, ou aqueles que virão, nós possamos trazer a nossa memória, nós possamos se lembrar de que o Senhor, o que mais Ele quer, o que mais Ele
deseja de mim e de você é que nós entendamos, que nós verdadeiramente entendam e compreendam, não é, o que Deus tem para nós, que nós somos em Cristo, o que nós possuímos em Cristo Jesus. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, nós somos servos do Senhor, o nosso nome está escrito no livro da vida, e isso é o que de mais importante, o que de mais necessário eu e você precisávamos, ou que o homem precisa, tá certo? Então, que Deus te abençoe nesse dia, que Deus nos ajude a entender a sua palavra, que nós possamos despertar e atentar para as verdades de Cristo, que nós não venhamos ignorar a natureza, o porquê das tribulações, das aflições, das percas, das escassez, das tribulações, das adversidades, mas que tudo, diz a palavra de Deus, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e que Deus nos abençoe. Vamos orar, queridos. Pai, muito obrigado pela tua palavra, porque ela vem de encontro à nossa alma, ela vem como uma flecha que divide, que penetra em nossos corações, que faz todo o efeito em nossas vidas. Pai, que o teu Santo Espírito coloque em nós um sentimento de trazer à nossa memória tudo o que tu és e tem feito nas nossas vidas. Somos salvos em Cristo Jesus, e isso é o que de mais importante, isso é o que de mais importa para nós, pecadores, homens. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, mesmo sem a gente merecer, mesmo sem, diante das nossas incredulidades, das nossas rebeldias, mesmo diante das nossas murmurações, ela se cumpre na vida daquele que o Senhor escolheu, separou para viver contigo aqui e na eternidade. Muito obrigado, meu Deus, por esta fonte inesgotável e poderosa que é a tua palavra. E ajuda a tua igreja, Senhor, a entender isso. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Tudo foi feito por ti, tudo é para ti. E a tua palavra, Pai, ela é poderosa, ela é viva e eficaz. Só ela é o poder de mudar a nossa história, nossas vidas. Só a tua palavra, Senhor, pode nos aquebrantar, pode nos transformar, nos santificar e nos purificar, nos preparar para um encontro singular, poderoso com o Senhor na eternidade. Sê, Pai, com todos que ouviram a tua palavra, todos aqueles que ouvirão a tua palavra, que cada um venha crer que nela nós encontramos vida eterna, salvação e justificação para a glória do teu nome. Nos dá um dia na tua paz, cuida de nós, é a nossa, é a minha oração, e te fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos, um abraço, que todos tenham um dia abençoado e até sábado, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Tchau, tchau.